Eu já cheguei a vir a Brasília na época do carnaval para pregar 12, 15 vezes. Pregava 3 vezes por dia. Começava sexta à noite, às vezes terminava na quarta de manhã. Mas depois de um tempo eu falei, não dá mais. Comecei a pastorear uma igreja também, isso consome bastante o tempo. E eu fiquei um tempo sem vir, e do ano passado para cá eu resolvi vir, mas vir apenas para pregar uma vez, certo? Ano passado eu vim numa igreja de um amigo, e aí esse ano eu falei, se pastor Paulo me ligar e me convidar, eu vou. E aí logo depois chegou a mensagenzinha, se eu não podia estar aqui, eu falei, vou, mas não fala para ninguém. Certo? Estou acompanhado de um casal muito precioso, o Wilton e a Luciana, caminharam comigo lá no Rio de Janeiro, hoje estão morando aqui em Brasília, sejam muito bem-vindos, certo? E eu quero fazer uma reflexão com vocês. É muito sério o que eu vou lhe falar, então eu preciso da sua máxima atenção. O tema da minha mensagem é: tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. A pergunta é: deu certo ou não? No que depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. No que depender de Deus, nos conceder a vitória, nos tornar mais próximos, trazer sobre nós a prosperidade, certo? Prosperidade é algo muito mais amplo do que riqueza. Riqueza é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter mais do que o suficiente sobre coisas fundamentais da nossa vida. Ninguém mais do que Deus quer nos conceder isso. Ninguém mais do que Deus quer ver você ter mais dinheiro do que precisa. Ninguém mais do que Deus quer ver sua família bem mais unida, seus filhos bem criados, uma saúde legal, uma espiritualidade, né, boa, agradável. Só que isso não depende só de Deus. Um pastor normalmente, ele quando pastoreia uma igreja, ele pode acompanhar os resultados, e nem sempre eles são muito animadores, porque tem gente que sabota sua própria vida, tem gente que nem precisa do Satanás, não, o diabo nem vai. Aliás, eu conheço gente que o diabo não andaria, porque provavelmente ele acha que queimaria o filme dele. É verdade. Tem gente com a vida tão bagunçada que eu não recomendaria Satanás a levá-lo. Eu diria, não leva não, deixa para Jesus que é poderoso. Porque se você levar, vai apagar o fogo do inferno, vai montar um inferninho, alguma coisa paralela. E cuidado que você pode estar rindo de você. Isso é que é mais legal, tá certo? Então nós vamos olhar isso hoje e ver uma situação que tinha tudo para dar certo. Hoje nós vamos ver a história de Ló, o sobrinho de Abrão. Tera, um morador de Ur dos Caldeus, tem 3 meninos por filho: Abrão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um menino, um rapazinho, cujo nome era Ló. Só que Harã acabou morrendo. Ló fica órfão de pai. Então, basicamente, ele é adotado por seu avô,
que acaba também morrendo. O nível de perdas deste rapaz é muito grande. Suas referências basicamente vão embora. Aqueles que deveriam protegê-lo, seu pai e seu avô, morrem. E agora, o que vai acontecer com ele? A história de Abrão começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus vai chamar Abrão no capítulo 12 e dar a ele uma instrução. Abrão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento, basicamente, o único parente que ele tem é seu sobrinho. Seu outro irmão havia ficado em Ur dos Caldeus e agora eles estão em Harã quando Tera morre. Ou seja, Abraão recebe basicamente uma única informação: sai da sua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, te farei grande, abençoar-te-ei, certo? Engrandecerei o teu nome, vou abençoar todos que te abençoarem. Note que há uma proposta de Deus para Abraão, mas há uma indicação de Deus também para ele: deixe seus parentes. O único parente que ele tem é o coitado do Ló, que já perdeu o pai Harã, já perdeu o avô Tera, e agora Deus diz a Abraão para deixar o garoto para trás, o rapaz para trás. É muita desgraça para um Ló só. Tinha tudo para ser revoltado, para ser um fracassado. Mas, não sei se tem como colocar aqui. Se tiver, me ajude aí. Gênesis capítulo 12, verso 5. Coloca aqui, por favor. Dá para colocar? Dá? Se não der, é só me sinalizar aí, está tranquilo também. É só porque o pessoal pode acompanhar, se tiver aqui na tela. Gênesis 12, verso 5. Bom, deixa eu ler aqui para ganharmos tempo. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olhe para mim, aqui agora. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. O verso 5 diz que ele sai da terra, leva todos os seus bens, leva todos os seus criados, e leva também quem? O Ló. Deus falou: deixa o Ló. E ele levou o Ló, porque às vezes é muito difícil abrirmos mão de determinadas coisas. Às vezes estamos tão apegados a determinadas coisas, a determinadas situações, a determinados hábitos, que quando Deus diz assim, deixa, nós não estamos a fim de deixar. É lógico que isso vai dar encrenca, igual dá na nossa vida. Quando Deus fala, não se mete com isso, não entra nesse negócio, não vai. Mas às vezes é difícil, não é? Não, né? Só para mim. Às vezes é difícil deixar esse namorado, certo? O homem já está difícil, pareceu um. Deus ainda manda a senhora deixar. Certo? E olha que coisa terrível, às vezes você casou, está doido para deixar o casamento, e Deus diz, fica. Ou seja, às vezes o que nós estamos querendo ficar, Deus diz, deixa. O que nós estamos querendo deixar, Deus diz, fica. Difícil caminhar com Ele. Mas sabe o que é mais interessante? É que Ló vai ser levado por Abraão, e Deus não fala nada. Deus poderia chamar Abraão e dizer, Abraão, eu te avisei, não leva nenhum de seus parentes. Mas Deus não falou nada. Ló vai receber
a maior oportunidade da vida dele. Deus fica quieto e permite que o Abraão, que está saindo com uma grande promessa de crescimento, de enriquecimento, de expansão, e Deus vai dar a Ló a oportunidade de estar perto deste homem, de poder viver com Abraão. A bondade e a misericórdia de Deus para com Ló é grandíssima. Esse camarada vai dar certo, porque preste atenção, ele vai caminhar nada mais, nada menos com um homem que recebeu a promessa. Então tem tudo para ele ser bem sucedido, tem tudo para ele vencer. O Deus está certo, as pessoas ou a pessoa cuja qual ele está caminhando está certo. Só que o texto vai nos explicar mais algumas coisas. O capítulo 13, o verso de número 1, diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Capítulo 13, verso 5. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Preste atenção, porque ao andar com a pessoa certa, ao posicionar a sua vida ao lado de um Deus que vai conduzi-la, inevitavelmente o sucesso é só uma questão de tempo. O êxito é só uma questão de tempo. Quando você leva para a sua vida a presença de Deus, a obediência a Deus, quando você leva para perto de si as pessoas certas, a probabilidade de dar errado é praticamente zero. O que está acontecendo com aquele órfão, com aquele rapaz que provavelmente não teria futuro em outro lugar? Ele começa a expandir, a crescer, a enriquecer. Ele tem rebanhos, ele tem servos, ele tem tendas. Ló está prosperando, Ló está sendo abençoado. Uma das coisas mais preciosas, aliás, nós temos a advertência do Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O que é esse texto? Esse texto é um texto para prevenção sobre companhias e influências. Olha com quem está te aconselhando, olha com quem você está andando, olha onde você está sentando e conversando com quem. Esse dia uma pessoa falou, fez tudo errado se relacionando com uma pessoa e veio falar comigo: pastor, o senhor acha que vai dar errado? Eu falei: que vai dar errado, eu já tenho certeza, eu só não sei quando. Sua situação é uma tragédia anunciada. Que boca o senhor tem, porque depois aconteceu. Ainda achou que eu era profeta do caos, o infeliz. Porque tem gente que está vindo, você está indo para o buraco. Poxa, olha essas pessoas, olha esse ambiente, olha esses grupos que você está enfiado do WhatsApp, essas mensagens que chegam para você, depois se lasca, o inimigo está furioso. Nunca teve calma. Não sei se... Um tempo atrás eu estava no culto, veio uma irmã aquela irmã do manto, um coca assim, com olho de tandera, na minha direção. Falei: lá vem bomba. Eu falei: Senhor, eu nem sei o que eu fiz, mas já peço perdão para não passar vergonha. E já fui logo, falei: veio a irmã sapateando, e eu sou pentecostal. Falei: é agora, quer ver? Vamos embora. Ela olhou e eu já estava querendo chorar, estava com medo, marchando na minha direção. Veio ela: pastor Cláudio. Falei: Jesus, Deus manda lhe dizer. Eu falei: é isso aí. Manda. O diabo está furioso com o senhor. Não aguentei. Só me disse isso. Eu estava com medo à toa. Respirei fundo, deixei ela abrir o olho. Falei: irmã, a senhora me deu um susto agora. Nossa, mas eu queria falar uma coisa para a senhora. Não faz isso não. Isso amedronta nós. A senhora vem assim marchando, olhando assim. E eu tenho uma notícia muito legal para dar para a senhora. O inimigo está furioso com a senhora também, está entendendo?
Não é só comigo, não. Você está rindo, mas o assunto é sério. Ok? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos a importância de andar com pessoas certas. O que esse ambiente pode nos conduzir? Ló está prosperando, Ló está expandindo, as coisas estão acontecendo para ele. Só que o capítulo 13 de Gênesis, está tudo em Gênesis, depois você chega e lê, que eu também não sou obrigado a ler tudo. Separei só uns textos aqui, tá certo? Gênesis capítulo 13, verso 7, olha o que diz o texto. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e perizeus habitavam na terra. Olhe só. O negócio ficou tão bom para Abraão e para Ló, que a terra que eles caminhavam juntos não tinham recursos para alimentar todo o rebanho. Então começou a ter contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, por causa do sucesso dos dois. E aí então, o verso 11 do capítulo 13, Abraão, o verso 12, Abraão diz assim: Ló, não vai dar para nós ficarmos juntos. Deus já tinha dito, não leva. Tinha ou não tinha? Deus avisou, isso vai dar ruim, certo? Mas ele levou, agora está gerando confusão. Aí o Abraão falou para o Ló assim: Ló, faz o seguinte, meu filho, nós não vamos conseguir. Para que a gente não brigue, para que não haja contenda entre nós, faz o seguinte, vê para onde você quer ir. Se você disser, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para frente, para o norte, eu vou para o sul. Escolhe o lugar que você quer ir. Olha só, quem é o chefe nessa história? Quem é? É Abraão. Cabe a ele o direito de escolha, sim ou não? Só que Abraão sabia algo que Ló ainda não tinha muito conhecimento. O que Abraão sabe é que para onde ele for, Deus vai com ele. E se Deus for com você, para onde você for, você vai prosperar e você vai vencer. Eu não sei para onde você vai quando o culto acaba. Talvez para uma casa bagunçada, para um casamento ruimzinho, para uns filhos terríveis. Mas leva a Deus. Não é fácil não. Não é fácil não. Porque eu penso a vida dura do Pedro. Jesus foi morar justamente na casa do Pedro. Eu fico pensando. Pensa. Jesus falou: Pedro, vamos morar lá na sua casa. Pedro falando: lá em casa? Jesus saía, caminhava, curava, se despedia dos outros discípulos e falava para o Pedro: vão. Pensa, o Pedro era casado, Pedro tinha mulher. Pensa, a mulher de Pedro fazia e Pedro, o senhor está aí, né, Jesus? Pensa, Jesus na sua casa. Você não pode ver um filmezinho, não pode não pode falar um palavrão, não pode fazer nada. Pensou em fazer? O senhor mora aqui, né, Jesus? Andar com ele não é fácil. Abraão sabia que para onde ele fosse, ele seria abençoado, porque Deus era com ele. Se você for para o deserto vai te fazer prosperar. Se você for para a luta, naquela luta você vai vencer. Você pode até perder uma batalha, mas você vai ganhar a guerra, porque Deus é contigo. Abraão sabia disso e disse para Ló: escolhe. O Ló, malandro, olhou para o Jordão, as campinas do Jordão, certo? Ou seja, para lá as coisas eram mais verdinhas. O Ló falou: eu quero ir lá, deixa eu ir. Foi o Ló, se apartou do Abraão. E agora deixa eu abrir só aqui
uma coisinha que é muito importante. Capítulo 13, verso 14. Guarda essa. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Você pode repetir isso? Disse o Senhor a Abrão. Só para você não esquecer, fala de novo. Deus falou o que com Abraão no capítulo 12, verso 1? Não leva. Agora esse texto, certo? Diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão depois que Ló... Olha o que Deus disse: levanta, Abraão, levanta os teus olhos agora. Olhe desde o lugar onde você está, para o lado norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Onde você enxergar, eu estou te dando por herança. Gente, foi só Ló ir embora. Você está entendendo? É só você descobrir quem é seu Ló. Porque a hora que o senhor Ló foi embora. E sabe o que é mais legal disso tudo? É que o Ló não vai embora sozinho. Você tem que mandar. Pastor, meu Ló é meu marido. Esse não... esse não vai poder. Entendeu? Eu costumo dizer que não tem pessoas erradas, tem pessoas em lugares errados. Tem gente que é certinho para estar num divã de um analista, no consultório psiquiatra, numa clínica de recuperação, e está bem na sua certidão de casamento. Mas aí já foi. Fazer o quê? Hashtag chupa essa manga. É ou não é verdade? Você está rindo, mas o assunto é sério. Deus falou agora com Abraão: Abraão, vamos embora. Finalmente o Ló foi embora, sim ou não? Ló foi rico? Foi ou não foi? Foi abençoado, sim ou não? Isso aí, olha que oportunidade extraordinária Deus está dando por Ló. Mas Ló, capítulo 13, verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Ló. Ó, o Ló trocando de companhia. Ló estava andando com Abraão, sim ou não? O negócio estava indo, estava prosperando, estava rompendo. Ló estava andando com Abraão? Ló estava andando com Deus? Pois é. Agora o Ló foi andar sozinho. E pior do que andar sozinho, foi andar com gente que não deveria. Botou as tendazinhas dele, ficou de olho lá em Sodoma. Foi ficar perto de umas pessoas que eram pecadores e pecavam contra o Senhor. Tinha tudo para dar certo, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas o cara vai se lascar. Quando você aceita Jesus, não tem tudo para dar certo? Tem uma igreja para te apoiar, tem uma palavra de vitória, tem o Espírito Santo, tem um ensino bíblico, tem tudo. Eu fico pensando, por que tem pessoa que se lasca? Pastor, esse dia uma mulher falou comigo: o senhor não sabe, minha vida é um inferno, minha casa é um inferno. Falei: prazer, Satanás. A senhora mora no inferno, a senhora deve ser o Satã gosto, não é possível. Ficou chateada comigo ainda, porque eu concordei com... Não tem cabimento. Você tem tudo para vencer. Olha o pessoal cantando, louvando. Olha que beleza. Tem culto aqui desde sexta-feira que está acontecendo culto, sei lá. Toda hora aparece um aqui falando: olha, vamos embora. Então você só se lasca se quiser. Pastor, eu não quero, mas estou me lascando. Pois é. O cara vai lá armar as tendas dele e vai ficar perto de pecadores, uma vida totalmente oposta àquela que ele vinha vencendo. Agora lá está com as tendazinhas, tá certo? Mas olha que coisa interessante.
capítulo 14, verso 12. Sodoma deixou de pagar tributo a um rei que tinha domínio sobre ela. Depois você lê, estou só explicando a grosso modo. O rei juntou lá com outros reis, vieram invadir o Sodoma, roubou tudo. E quem é que estava morando encostadinho, esse vizinho o Ló. Pegaram o Ló, meu filho, as coisas do Ló, roubaram tudo do Ló. Ah, Deus está falando com alguém aqui hoje. Você tem que parar de andar com essas companhias, com essas coisas erradas, voltar para perto de Deus, porque Deus é a garantia do nosso sucesso, é a proteção, o socorro bem presente na hora da angústia. A vara e o cajado dele é o que nos consola. Deus envia anjo, Deus envia anjo. E avisa, eu fico pensando como é que pessoa... Olha, eu vou abrir um parênteses aqui nesse texto e já eu volto. Olha que coisa louca. Pensa num cara esquisito. O Acabe. Pensa num cara maneiro, Josafá. Josafá andava com Deus, Acabe era desobediente. Acabe faz um almoço e convida Josafá para ir. Eu fico pensando como é que as pessoas não têm discernimento. Lá vai o Josafá na comidinha. Durante a comidinha, Acabe falou assim: Josafá. Há um tempo atrás, os sírios tomaram uma cidade que nos pertencia, Ramó de Gileade, e desde então está sob posse deles. Você não vai comigo à guerra contra eles? Josafá falou: o meu cavalo vai ser o seu cavalo, o meu guerreiro vai ser o seu guerreiro. Estava onde não deve, para entrar numa briga que não era deles. Mas Josafá era temente a Deus. Josafá falou: Acabe, não tem nenhum profeta aí de Deus que a gente possa consultar? Acabe disse: tem sim, rapaz, tem um profetinho aí. A mulher do Acabe era Jeza. Já ouviu falar nela? Jezabel, filha de Etbaal. Pensa numa mulher louca. Já era pinto perto de Jeza. Pinto perto de Jeza. Jeza era fenomenal. Jeza era uma mulher violentíssima, certo? E pior, inteligente. Jeza matava profeta. O cara está sentado numa mesa. Me mandaram uma pergunta se o cristão pode ir para o carnaval. Falei: claro. Pode. Eu lembro de minha tia que me criou. Quando eu perguntava à minha tia se eu podia ir em algum lugar, ela me fazia duas perguntas, que me dizia se eu devia ir ou não. A primeira pergunta que minha tia fazia: o que tem lá? Segunda pergunta: o que você vai fazer lá com o que tem? Eu já desisti. Não quero mais ir, já perdi o interesse. Essas duas perguntas acabou comigo. Acabe está sentado com obediente, eu não sei o que ele está fazendo lá. É a história do Ló aqui, já nós vamos voltar, só para você entender a história. O Acabe falou assim: ó, tem profeta aí sim. Vamos embora, vamos chamar os profetas. A Jezabel matava profeta, matadora de profeta, exterminadora de profeta, a Jeza. Será que Josafá não sabia disso? Assim, de profeta morrendo. Até o Elias portou um dobrado com aquela maluca. Pois bem, meu filho, olha que coisa que aconteceu. Os profetas tudo falaram assim: pode ir, já ganhou, Acabe, Josafá. Josafá ficou meio desconfiado. Unanimidade é burra. Falou: Acabe, não estou duvidando dos seus profetinhas, não. Mas não tem nenhum profeta aí, daqueles bons mesmo. Ele disse: ó, tem um só, um tal de Micaías, mas não fala nada de bom a meu respeito. Claro que não fala, não tem nada para falar. Aí ele falou: então manda chamar. Alguém foi lá e falou: Micaías, deixa eu falar uma coisa contigo, Mica. Escuta só a parada. Os caras estão lá, tudo já profetizou que é vitória. Então você vai lá e fala a mesma coisa. Micaías falou: tá bom, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, na minha boca. Chegou lá,
Eu acho que ele viu que o negócio estava feio, Jezabel matava mesmo. Josafá perguntou: e aí, ó, profeta, estamos indo na batalha aí contra os sírios, nós vamos vencer ou vamos perder? Eu imagino que Micaías falou assim: vai ganhar, já sabe aquela ironia, sabe? Vai, já ganhou. E sim, vai, Josafá, vai. Josafá falou, viu que o negócio estava irônico. Falou assim: ô profeta, fala o que Deus mandou. Ah, meu filho. Micaías falou: é para falar? Então eu vou falar. Não vai ganhar droga nenhuma. Vocês vão perder, vocês vão correr assim, ó. Pocotó, pocotó, pocotó. Pronto. É o que eu estou vendo. Aí o Acabe já levantou e já falou: não falei, Josafá, que isso não fala nada bem a meu respeito. Prende esse miserável e bota pão e água. E quando eu voltar da batalha, ele vai ver só. Micaías, antes de ser preso, falou: só um minutinho, antes de botar o gema. Ô Acabe, se tu voltar vivo, eu não sou profeta. Menino. Prenderam o Micaías. Acabe falou: Josafá, estou pensando aqui comigo. A Bíblia é maior barata. Tem gente que não gosta de ler, eu morro de eu fico rindo, me divertindo. O otário do Josafá fazendo o que lá? Olha só, olha o Acabe: Josafá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu estou querendo entrar na batalha assim mesmo mais, então eu vou vestido de soldado, você vai no cavalo real, com veste de rei. Josafá falou: beleza. O rei da Síria mandou um comunicado para seus homens: não mata ninguém, nem grande nem pequeno, mata só o rei. Quem é que está vestido de rei, gente? O Josafá. Quando o pessoal viu o cavalo real e a veste real, esqueceram tudo e foi atrás de Josafá. E corre Josafá. E Josafá começou a gritar. Alguém escutou a voz e falou: não é Acabe, é Josafá. Josafá está correndo até hoje, eu acho. Deve estar por algum canto aí nessa vida. E o Acabe lá, bem disfarçadinho de soldado. Seguro, meu filho. Alguém estava assim treinando no arco, disparou sem querer, flecha perdida. Vocês acham que Rio de Janeiro é perigoso? Com bala perdida? Na Bíblia tinha flecha perdida. A flechinha foi no peitinho de quem? Mas Josafá quase se deu mal, porque estava em lugar errado. Você consegue entender isso? Ló estava em lugar errado e agora perdeu tudo o que tinha. O texto vai nos mostrar no capítulo 14, no verso 12, a seguinte informação: tomaram também a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Ló foi levado cativo e todos os seus bens foram roubados. Verso 12 do capítulo 14. Verso 16 ainda do capítulo 14. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e seus bens, e também as mulheres e o povo. Abraão entra na guerra, vence os inimigos e pega tudo de Ló de novo. Deus está dando a Ló uma segunda chance. Bom, antes disso acontecer, o Ló morava pertinho de qual cidade? E lá os homens eram
e desobedeciam foi roubado, levou tudo. Abraão foi lá, pegou tudo de volta, devolveu a Ló, e Ló foi morar onde? De novo. Será que esse cara não aprendeu? Novamente, tem tudo para dar certo. Deus disse não leva e permitiu que Abraão levasse. O cara enriquece, recebe a oportunidade de escolher um lugar, escolhe errado, se relaciona naquele ambiente, está tão próximo, que quando o inimigo vem numa batalha que nem é dele, ele vai junto. Abraão então reúne seus homens, luta novamente, e Ló vai morar exatamente no mesmo lugar. Isso vai dar problema. Ele está levando sua vida, com tudo para dar certo, no lugar e com gente que não deveria. A cidade se tornou tão pecaminosa que Deus decidiu destruí-la. As duas cidades das Campinas vão ser destruídas, Sodoma e Gomorra. Mas o relacionamento de Deus com Abraão continua. Os dois saíram do mesmo lugar. Os dois andaram com o mesmo Deus. No caminho, um resolveu ir para outro lado. Abraão continua. O relacionamento de Abraão com Deus é tão intenso ainda, que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala com Abraão: eu vou destruir aquela cidade. E Abraão então volta a interceder pelo seu sobrinho. Deus vai enviar anjos para aquela cidade. E antes de destruí-la, os anjos puxam basicamente Ló, sua esposa e suas filhas. Mas agora é diferente. Agora quem vai destruir os bens de Ló não são os sírios. Agora é o fogo que vai cair do céu. Da outra vez deu tempo de salvar os bens. Dessa vez só vai dar tempo de salvar a vida. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus já mostrou sua bondade inúmeras vezes para Ló. Quando a bondade não é o suficiente para conduzir você, aguarde, a justiça dele virá. E quando a justiça vem, você pode perder coisas que não precisaria perder. Você pode enfrentar dificuldades que não precisaria enfrentar. Mas como achou que a bondade de Deus era conivência, que todas as vezes que você cometesse um erro, as coisas seriam tratadas sempre do mesmo jeito, a super graça pregada por alguns não chegou para Ló. Agora Ló está fugindo só com a roupa do corpo, porque não dá tempo. A cidade vai ser destruída. E a mulher de Ló não suporta. É fácil de entender. Porque ela olhou para trás. Ela está deixando para trás a construção de uma vida. Ló não construiu aquilo sozinho, mas ele era o chefe. Cabia a ele a decisão de onde viver, como viver. Ela olha para trás, lógico. Ela está aprisionada, é verdade. Ló vai perder agora a sua esposa, a sua companheira. E me desculpe colocar um peso tão grande sobre ele, mas para mim, ele acabou matando sua esposa.
Decisões erradas, às vezes, acabam matando. Matando emocionalmente, matando espiritualmente. Pessoas que caminham conosco, ela olha para trás e se transforma numa estátua e não dá, ele vai embora com as filhas. Os bens daquele homem, tudo fica para trás. Aquela cidade foi destruída e com ela os bens, uma parte da família. As coisas que vão acontecer agora com Ló, os registros estão basicamente se acabando. Mas suas filhas vão embebedá-lo, para que a raiz daquela família não se perca, para que elas pudessem ter um filho do próprio pai, para manter o nome. Para ele não deu tempo, irmãos. Ló teve as oportunidades dadas por Deus para despertar, mas não despertou. Deus me trouxe hoje aqui para trazer essa palavra, para que posicionamentos, posturas, avaliações sejam feitas, para que você observe os lugares, as pessoas, os ambientes, as influências cujas quais você está recebendo como referência. Se você está ao lado de Abraão, ao lado de Deus, se você sabe que a obediência te conduz para a vitória, independente de onde você esteja, Deus vai estar com você. Cuide disso. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não, mas e aquele que está caído? Há em Deus a misericórdia e uma nova oportunidade. Se entendermos isso em tempo hábil, podemos tomar decisões corretas. Jonas está dentro do navio, a tempestade vem, o capitão do navio joga a carga do navio fora para dar mais flutuabilidade ao navio. Adiantou alguma coisa, sim ou não? Porque o problema daquele navio era, mas ele jogou a carga fora? Sim ou não? Porque não conseguiu identificar Jonas antes de perder a carga. Quando você não identifica em tempo hábil aquilo que tem que tirar, você corre o risco de perder coisas que não precisariam perder. Deus me traz aqui para que pessoas despertem antes que seja tarde demais. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você olhar com mais clareza, de buscar em Deus as respostas certas para as decisões que precisam serem tomadas em sua vida. Eu quero que você fique de pés neste momento. Quero alguém no teclado aqui, se for possível. E eu vou pedir que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu estou ali com 5 minutinhos, estou no tempo certinho. Não precisa sair agora. Feche os seus olhos. Fazer algumas reflexões sobre esse livro tão pequenininho do Velho Testamento, Ruth capítulo 1, verso 1. Isso, olhe para a tela aí se você está sem. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos
de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós, às vezes, somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado, ouvindo isso, não se misture com moabitas, não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim por favor, houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém, a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair. Ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável? Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios.
Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha. Mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal. Meus filhos estudavam em colégios particulares. Tudo bem, está certo. Dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu não tinha mais como pagar aquele colégio, não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu deixaria uma dívida acumular, veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo. Ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público. Mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer. Quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento. É o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar num ambiente desafiador. Perdi o emprego, eu moro de aluguel, e agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes mudar não é agradável, não é fácil, mas se há o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner. Lá é o único lugar que tem comida. Então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade. Eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso.
E precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso e isso e isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões, às vezes, extremamente desagradáveis. Principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é. Mas está ameaçando o seu casamento? Descubra. Ou então casa com seus amigos. Entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa. E deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó. Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui um colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo. Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado. Vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso, não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser, não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros, depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então, às vezes, vão na outra igreja ali, pego o emprego. E assim vai. Então, tem mudanças que elas não são agradáveis. Mas nós que somos responsáveis, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3 lê para mim, que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não. Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas. O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta. De repente um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara esses dias chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira, não. No posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à igreja batista, ele estava passando, caiu uma jaca.
nas costas dele aqui, menino. Uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo, deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo. Chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer... Você não fez nada para ter nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças. Mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso. Muitos dormiram um dia com uma estrutura econômica toda estabelecida e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos, o Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem... Deixa eu te dar uma noticiazinha, eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção. Só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4. Coloca, por favor. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora, com a morte do pai, o chefe da família, os dois rapazes, tá certo? Vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade. Nós ouvimos isso durante o Covid. Se prepare para viver um novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, essa família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora?
é que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe. Porque mamãe agora está vivendo com outro homem. Papai agora está vivendo com outra mulher. Ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo. Ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo. E eu estou sofrendo. E está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho. Uma perda. E agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho, porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona, entendeu? Funciona desse jeito, tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar, a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil, foi difícil. Você acha que eu não me entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim: só vai sair depois que comer. Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí e a cueca que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona. A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais, se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom. Você gostaria que ele tivesse ido embora? Não. Foi desagradável? Sim, mas ele foi. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais. Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa, você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio, normalmente também vai perder as visitas, os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver, é uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram, e o que aconteceu? Morreram.
Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, ó. Eu vou aqui eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem uma, duas ali. Tem mais aqui? Três viúvas. Quatro viúvas. Quatro só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aquilo, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok? Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstância. Adaptação, é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha. Está faltando endereço? A gente envia missionário. Pode notar. Entende? Você tem que se adaptar. Tá certo? A igreja da parede escura. Não sei quem arrumou essa história de cor, porque não pode usar cor nenhuma. Vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. É isso aí. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então, trabalhe, adapte-se, viva. Porque o Senhor é contigo. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu? Ah, pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação a uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais principalmente. Nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe,
vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são 2 noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer, na verdade, é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura. É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Rolha de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não é? Era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menino que você queria namorar na escola? Que a menina falava, sai pra lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cid? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Abraçava a travesseira. Isso, bananeira, essas coisas. Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mãe! Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com o meu, a minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos. Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Que ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona.
e toma ligeiro, e toma ligeiro, e toma ligeiro. E a guria mesmo estava lá pulando de novo, esqueceu até. Eu falei, agora só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável. Entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependentes. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava, minha mão, estava bem assim. Aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho. Tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer! Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas. É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você lá de longe. Te arrebento, garoto! E você ficava chorando, andando assim para lá e para cá, desesperado. Entrou em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa, não corre atrás. Ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí, isso aí. E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita para ver. Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você está rindo, mas é sério. Ele já tem. Gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que. Me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava. Sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do... Então vamos botar essa nova geração. Umas mães bobas. Meu menino. Não pula, não, pula, garoto, pula, alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar, porque pai é assim, né? O menino pula. Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18.
Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora. Não dá para ficar comigo, eu sou velha demais. Não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo. E quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel: eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar não, sua postura? Então tá bom. Então troque sua liberdade por uma gravidez sem um marido. É o que a gente vê acontecer com algumas adolescentes. Agora eu me arrependi, mas agora a porta do arrependimento fechou. Mas Deus vai perdoar uma adolescente que engravida? Claro que vai, mas o bebê não vai perdoar. Ele precisa de tempo, cuidado, carinho, recurso, que ela já vai descobrir que não pode mais oferecer a sua vida. São portas que se fecham. Você recebe inúmeras oportunidades para se relacionar de forma íntima com Deus. Não quer, vai sentar na igreja perto de quem não deve, quem vai roubar a sua atenção, quem vai envolver você em fofocas, em situações desagradáveis. Mas inúmeras vezes você recebeu uma direção de Deus de que não era ali, era para mudar, mas quando a porta se fecha para os negócios, se fecha para o casamento. Já faz tempo que seu cônjuge está dizendo a você que essa porta está fechando. Você não acredita que vai fechar? Então espera. Espera. Uma hora a porta fecha. Então, a verdade é que a vida é sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu. Ela é sua.
ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. Agora, a verdade é que suas decisões sobre trabalho, família, casamento, filhos, fé, elas precisam sofrer mudanças, adaptações temporárias, adaptações permanentes, correções de rota, mas a vida é sua. E hoje o que eu mais tenho visto como pastor é o seguinte: são gente que vão morar no céu. A gente vê o coração da pessoa. E pelo coração, a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vê nitidamente que aquela pessoa vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada no casamento. Vai sofrer com o filho até o último dia de sua vida, porque não criou um filho, criou um dependente. Então todas as decisões do filho sempre reverbera aqui. Então o filho nunca conseguiu virar uma flecha para ir embora. Ele é sempre uma flecha na aljava, ele nunca foi arremessado. Então as pessoas vão para o céu com uma vida bem ruim aqui na terra. É a maioria das... Eu vejo isso. Porque nós temos duas coisas a nosso favor, irmãos. E eu encerro aqui. A graça. O que é a graça? A graça é a bênção de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Mas de Deus nós também temos a misericórdia. E a misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Mas a vida é sua, o casamento é seu, o filho é seu. O que dói hoje para você corrigir seu filho, também doía nossos pais. Mas eles toleravam a dor e nos colocaram onde nós estamos. Hoje nós estamos lutando contra todo um sistema. Vocês viram essa semana, acredito eu, alguém que se enxerga de um jeito, tá certo? E não tem problema nenhum em você se enxergar de uma forma. Como eu disse, a vida é sua. Se você se enxerga um homem sendo uma mulher, se você se enxerga uma mulher sendo um homem, você tem todo o direito de se ver dessa forma. Ele é seu. Mas quando você quer estabelecer um relacionamento de respeito, de que para que alguém te respeite, precisa desrespeitar a si mesmo, isso começa a gerar problema. E o pior, quando alguém quer pegar a forma com que se vê e transformar isso numa lei, se você pensa que não tem nada a ver com você, é porque você não sabe que se isso vira lei, isso vai ser ensinado na escola de seus filhos e de seus netos. Então, às vezes, eu acho que hoje não existe mais isso, mas antigamente era muito comum. Alguém anunciava o aumento do combustível. Você encontrava alguém que dizia assim: eu quero lá saber de combustível, rapaz. Eu nem carro tenho. Ele nunca teve a noção de que o alimento dele é transportado pelo combustível, porque sucatearam as nossas ferrovias. Porque se as ferrovias do nosso país funcionarem, elas quebram as empresas de caminhões e de pneus. Então é muito mais profundo e complexo, né, do que se possa
imaginar. E que aumente isso, aumente aquilo, crie isso, crie aquilo, o que tudo isso vai exigir de nós é uma nova adaptação. Fique de pé nesse momento, porque é para esse dia a dia que nós vamos já já. E que o Senhor seja conosco nessa caminhada, nos fortalecendo, para que possamos entender que somos responsáveis por nossa casa, pelo futuro de nossa família, pelo nosso casamento, e vamos viver as mudanças que forem necessárias para guardarmos a nossa casa e a nossa família. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus.